Olá, olá, muito boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live perguntas e respostas. Pessoal começando a entrar. Boa noite, Márcia. Boa noite, Mônica. Quanto tempo? Boa noite, Lu, Ana. Mais uma live de perguntas e respostas para cada vez melhorar mais essa abordagem, essa energia fina, essa energia sutil para com o paciente. Boa noite, Vini. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Elô. Grande osteopata, Neiva Sumaio, direto de Dourados. Boa noite, Rogério. Legal, enquanto vão entrando as pessoas, coloquem aí por gentileza de qual cidade que você fala. Eu sei que tem gente aí de Dourados, tem gente de Avaré, algumas pessoas de Londrina. Coloquem a cidade que você está falando. Olha aí, Ivone, boa noite, grande mentorada. Que decisão, hoje foi incrível a nossa sessão, Ivone. O melhor ainda está por vir, Ivone de Arapongas. Olha aí, Alvorada do Sul. Legal, então o objetivo dessa live seria responder algumas perguntas referente ao sistema linfático, alguns casos clínicos que as pessoas acham, alguns pacientes que são difíceis. Então, ontem eu tomei a iniciativa, abri algumas caixinhas de perguntas e houveram várias perguntas. E eu vou responder essas perguntas que me enviaram. Se você tiver alguma pergunta, após eu responder essas perguntas que eu programei, faça a sua pergunta. Aí que será um prazer eu responder cada uma delas, tá bom? Então, dentre as perguntas, antes de iniciar as perguntas, vamos encaminhar, compartilhar essa live com outras pessoas para o Instagram entender que é um conteúdo de qualidade, é uma forma de você compartilhar e você multiplicar, você transbordar. Tudo aquilo que nós damos, doamos, nós recebemos. Então tem um coraçãozinho aí embaixo. Segura o dedo aí nesse coraçãozinho. Quero ver subindo muitos corações. E também tem um aviãozinho. Vai nesse aviãozinho aí e encaminha para várias pessoas. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria responder foi uma pergunta. Uma pessoa fez várias perguntas. E é incrível. E eu vou explicar para vocês o poder das perguntas e o quão importante é. Porque a partir do momento em que você faz perguntas, você obtém respostas. Então você passa a ter uma certa clareza daquilo que você está buscando. E é importante ter essa clareza. Eu também falei esses dias do porquê pessoas procrastinam, né? As pessoas, elas procrastinam porque elas não têm um desejo ardente definido, ela não tem clareza do que realmente ela quer. Porque se a pessoa identificasse realmente o que ela quer, ela realizando perguntas de forma adequada, ela iria obter essas perguntas. Através da sua conexão com o seu eu interior, através da sua conexão com o aspecto espiritual. Então faça sempre perguntas. E olha só o que eu falei hoje. Olha a grande chave. O fato de você fazer perguntas vai determinar o quão bom terapeuta você é. Porque se você não fizer perguntas, você vai ser, como se você julgasse que você sabe tudo, ou que você sabe o que tem que ser feito. Então, quando o paciente ou a pessoa está na sua frente
e você não realiza perguntas, você se coloca numa posição de superioridade e aí você acaba fazendo aquilo que está no seu radar, aquilo que está no seu filtro. E quando você faz perguntas de forma verbal e não verbal, você passa a se colocar numa condição de aprendiz, numa condição passiva. E isso é extraordinário na vida. Hoje pela manhã eu estava acompanhando uma das pessoas que eu admiro nas redes sociais, no Clubhouse, e ele falou assim: eu conheço bastante o Augusto Cury. E certa vez eu perguntei para ele assim: Cury, eu não quero ser autor de um único livro, eu quero escrever mais livros. O que você me sugere? Que dica que você me dá? E aí o Augusto Cury disse assim para ele: se você tomou essa decisão, você precisa entender que você será um eterno aprendiz. Então olha o quão potente é isso, você entender que você será um eterno aprendiz. Porque uma das coisas que sempre fazem com que qualquer profissional ele caia é vaidade, prepotência, arrogância, querer buscar atalhos, é o ego inflado. Então eu costumo dizer que quem é movido a elogios vai cair na primeira crítica. Então por isso que eu digo, não queira aprovação e a necessidade de aprovação das pessoas em geral. Então eu quero dizer que o fato de você conseguir fazer boas perguntas, seja verbal ou não verbal, você vai se colocar numa condição de aprendiz e você vai estar absorvendo e crescendo cada vez mais. E prosperidade nada mais é do que crescimento. Então uma das perguntas foram como avaliar as zonas de maior congestão do sistema linfático. Então a metodologia, o Maslin, que é a manipulação do sistema linfático, permite que você tenha a sensibilidade de sentir o fluxo linfático, coisa que formações convencionais não ensinam. Então uma das grandes chaves, um dos grandes diferenciais para o curso de manipulação do sistema linfático é você adquirir essa habilidade, essa sensibilidade de treinar os seus próprios receptores, os seus termoceptores, os seus mecanoceptores para sentir esse fluxo. E como que você sente esse fluxo? A característica do fluxo linfático é semelhante a uma mesa de mármore. Imagine uma mesa de mármore onde tem azeite. E aí ao colocar a mão sobre o azeite, você vai ver que sua mão desliza. Então a sensação ao tocar uma área do corpo é sentir esse fluxo linfático. E aí para você sentir esse fluxo, é importante você conhecer. E quando você conhece esse fluxo linfático, fica fácil. Porque é o que eu costumo dizer, você conhece o ritmo cardíaco, porque você toca no seu pulso, né, radial, e você sente, ou aqui na região da carótida, você sente. Então, se é do seu conhecimento, você consegue sentir. Você consegue sentir o seu ritmo respiratório, sentir a sua inspiração, expiração, tocar a mão no abdômen ou no tórax, e você consegue sentir isso, porque está sob o seu controle. Então o ritmo cardíaco varia de 60 a 80 batimentos por minuto, em média, numa condição normal. A frequência respiratória pode variar de 12 a 20, 25 ciclos por minuto. E o sistema linfático, assim como o sistema visceral, o sistema crânio-sacral, vários desses sistemas apresentam um ritmo próprio. E uma vez que apresenta esse ritmo próprio, é possível, a partir do momento em que você tem um conhecimento, sentir esse ritmo também. Basta ter um foco. Então, na formação, eu ensino como que você pode ter um foco em cima desse ritmo. E aí o ritmo do sistema linfático ele vai variar de 5 a 15 ciclos por minuto. E todo ritmo tem uma fase ativa e uma fase passiva. Se você pegar o coração, a partir do momento que tem a contração, ele tem a fase ativa de contração e a fase de relaxamento.
Se você pegar o ritmo respiratório, ele tem a fase, a inspiração e tem a expiração. E o ritmo linfático, ele funciona como uma onda. Ele tem uma fase de ativa, que é um pico, e ele tem uma fase passiva, que é esse retorno. E numa condição normal, numa condição fisiológica, existe o quê? Essa fase ativa, ela dura em média 3, 4 segundos. E a fase passiva dura em média 3, 4 segundos. Isso significa dizer que quando você coloca sua mão sobre áreas do corpo, você tem que buscar sentir essa onda ativa e essa onda passiva. E você consegue fazendo isso com o peso, simplesmente com o peso da sua mão. Porque o peso da sua mão vai fazer com que repercuta sobre uma pressão, sobre a pele, tecido adiposo, fáscia. E aí, ao transmitir esse fluxo que está passando embaixo da sua mão, você consegue sentir esse ritmo. Então, como que é possível sentir uma área de congestão? Respondendo a primeira pergunta. É possível você sentir como? Você coloca a mão em alguma área específica e você sente o ritmo. E ao colocar a mão numa outra área qualquer, você não sente esse ritmo. É como se você estivesse colocando a mão num local que tem uma estase, num local que está parado. E uma vez que isso acontece, você classifica aquela área como uma congestão, como uma estase venolinfática. Tá? Então, respondendo a primeira pergunta, como que você pode avaliar uma congestão? E isso é um ponto-chave em qualquer tratamento para o sistema linfático. Porque eu percebo cada vez mais que terapeutas que trabalham com o sistema linfático podem melhorar os seus tratamentos. Por quê? Podem deixar esses tratamentos mais efetivos, mais eficazes, para que tenham um resultado extraordinário. Porque ele tem esse conhecimento. Uma vez que não tem conhecimento, isso não é possível. E aí acontece o que eu recebo várias e várias perguntas. Por que eu não tenho resultados com o meu paciente? Ou por que o paciente ele faz 10, 20, 30, 50 sessões? Porque você fica fazendo sempre a mesma coisa e não está agindo sobre a causa. Você não age sobre a causa. Ó, a Neiva perguntou, a temperatura local pode indicar uma congestão também? Sim, você ativa termoceptores, você vai aprender isso ao longo da formação. Então, a temperatura, ela mostra ali, a gente vai ter uma parte que fala de medir a temperatura em regiões, porque regiões que têm congestão normalmente tem uma pequena inflamação, tem uma pequena infecção. Então, através de uma técnica chamada PAP, P-A-P, que é palpação auscultatória perceptiva, é possível sentir e avaliar de uma forma precisa. Então, a avaliação no sistema linfático, você pode sentir tocando essa área, você tem a noção, a anatomia, você precisa entender a anatomia para saber qual que é a fisiologia, para onde a fisiologia está mandando esse fluxo. E pode ser que em determinados momentos esse fluxo esteja numa outra área, esse fluxo esteja indo numa outra direção, ou às vezes está numa estase. E aí você aprende na formação técnicas específicas para trabalhar quando há uma congestão, quando esse fluxo está numa outra área. E ainda falando de diagnóstico, não é simplesmente sentir o fluxo. Baseado no diagnóstico, você vai sentir se esse fluxo que você está sentindo é uma camada superficial, ou se esse fluxo é uma camada profunda, ou se esse fluxo é lá na região visceral. Mais do que isso ainda, você vai saber avaliar a direção desse fluxo, avaliar o ritmo, avaliar a qualidade, avaliar também a densidade. Imagine você avaliar a densidade de um fluxo linfático, saber se esse fluxo está mais espesso, se esse fluxo está mais fluido. Isso faz total diferença no seu diagnóstico e no seu tratamento. Então, respondi essa primeira pergunta. Uma outra pergunta que ela falou, como identificar que o ângulo venoso está congestionado e a forma de avaliar. Então, para quem não conhece, olha só, o sistema linfático ele é considerado um sistema aberto.
Então vamos fazer uma comparação com o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele é considerado um sistema fechado, então porque ele tem um ciclo. O sistema linfático ele é considerado um sistema aberto, então ele tem ali todos os capilares, os vasos linfáticos conectados aos mais variados tecidos do corpo. E aí você tem dois grandes ductos no corpo, que é o ducto torácico, que passa na região aqui do lado esquerdo, na região torácica, e você tem o ducto torácico direito. E esses dois ductos, eles vão desembocar, eles vão chegar nessa região da clavícula, aqui nessa região aqui, que vai pegar a veia subclávia, direita e esquerda, e a veia jugular. Então, tanto a veia jugular quanto a veia subclávia vão formar um ângulo, e esse ângulo é chamado ângulo venoso. É por ali que chega esses dois ductos linfáticos, que é onde ele pega toda essa linfa e joga de volta para a circulação. Então, como que você avalia esse ângulo venoso? Da mesma forma que você avalia várias áreas do corpo, você toca na área do ângulo venoso. Na formação você vai aprender a sentir especificamente essa área do ângulo venoso. Você vai aprender a sentir especificamente a região da cisterna do quilo, porque existem variações anatômicas. Ora, a cisterna do quilo em algumas pessoas pode estar mais à esquerda, ora em algumas pessoas pode estar na região mais central, em algumas pessoas pode estar mais à direita. E a mesma coisa acontece com o ducto. Então, durante a formação você aprende especificamente a sentir a posição anatômica exata. Então, olha só, você sentindo essa área de forma exata, você vai tocar e você vai esperar sentir o fluxo, dando alguns estímulos. E como que é esse estímulo que você dá? O estímulo correspondente ao fluxo. E quanto que é esse estímulo? Que vai durar de 4 segundos, normalmente, 3 a 4 segundos. Então, olha só, olha lá, doutora Regiane, eu uso muito essas técnicas depois que aprendi no curso do Maslin. Exatamente, ela faz total diferença essa técnica para liberar, e aí é o que eu chamo de vacuum effect. Essa é uma área-chave do corpo humano, porque uma vez que você libera essa área, pode ser que várias outras áreas do corpo que estavam congestas, que estavam tensas, presas, elas acabam liberando. Então, para que você avalie o ângulo venoso, você precisa tocar, sentir o fluxo, dar os estímulos e ver se tem real necessidade. Na última live, uma pessoa fez uma pergunta assim: Fábio, mas sentir o ângulo venoso, eu posso trabalhar determinada área por 20 minutos? Não, jamais fique 20 minutos numa única área dando estímulos. Isso é overtreatment, é um excesso de tratamento. O organismo não vai entender nada. Então não faça isso. Isso pode prejudicar o paciente. Outra pergunta, edemas em membros inferiores. Qual que é o provável desequilíbrio? Fígado, rins, intestino, manobras específicas? Sim. Respondendo você que fez essa pergunta, congestão, em membros inferiores, edemas em membros inferiores, pode ter uma relação visceral, seja nos rins, seja no fígado, seja no intestino? Grava isso aí que eu vou falar para vocês agora. Sim, em 100% das vezes, qualquer paciente que tem edemas de membros inferiores, retenção de líquido e uma série de desequilíbrios, 100%, existe um comprometimento na região visceral. Anota isso. Eu esqueci de falar no começo, Sempre que das minhas missões, um dos meus objetivos, sempre gerar um conteúdo. Seja para você que é paciente, seja para você que é terapeuta, seja para você que me acompanha, que admira o meu trabalho. Acabou de entrar aí um grande amigo, Rafael Cesário. Sempre anda com papel e caneta na mão. Porque se você só ouvir e você tiver o conhecimento, vai ser mais uma obesidade mental. Você vai ter mais um conhecimento. Agora, se você ouvir, você escrever e você tomar uma decisão de fazer isso amanhã, vai mudar completamente a sua vida. Diariamente eu recebo depoimentos de pessoas que falaram: Fábio, depois que você falou aquilo, eu coloquei em prática e transformou a minha forma de trabalhar. Transformou a minha maneira de lidar com as situações. Tá bem? Então, papel e caneta e coloca isso em prática. Então já anota isso aí,
Toda vez que houver um desequilíbrio em membros inferiores, principalmente no que diz respeito à retenção de líquido, problema venolinfático, em 100% das vezes terá um comprometimento visceral, que pode ser intestinal, pode ser renal, pode ser fígado, pode ser de vários órgãos, mas principalmente esses órgãos que eu estou falando. E tem manobras específicas? Sim, para cada um deles existem manobras específicas. Olha só, eu sei que tem algumas mulheres aqui acompanhando, eu sei que tem alguns terapeutas em geral. Clinicamente, é mais comum uma paciente ter desequilíbrios do lado esquerdo ou do lado direito? Na perna direita ou na perna esquerda? Coloca aí, você que é terapeuta, escreve aí nos comentários. Eu quero ver, você que está no ambiente clínico, ou você que é paciente e você sente às vezes uma tensão, uma restrição, ou aquele paciente que você atende que tem ciáticas. Essas ciáticas são mais do lado direito ou do lado esquerdo? Coloca aí embaixo, eu quero ver. Isso aí. Coloca sem medo de ser feliz. Aí, eu tô vendo aí, ó, esquerda, esquerda, esquerda. É exatamente isso. Isso demonstra parabéns para vocês que responderam, que vocês tiveram coragem de responder. Todos vocês responderam aí, à esquerda. Por que isso? Por que isso? Clinicamente é realmente isso que acontece. E aí, se você pegar toda a parte anatômica, se você pega a parte anatômica do seu corpo, predominantemente o sistema linfático é do lado esquerdo. E uma vez que o sistema linfático, você pega o ducto torácico, por exemplo, ele é mais deslocado para o lado esquerdo. E ele absorve tudo que está vindo dos membros inferiores, tanto direito quanto esquerdo, da região abdominal, toda a hemiface esquerda, cervical, membro esquerdo. E o ducto torácico é só essa parte aqui do lado direito. O ducto torácico é só uma parte. Ducto torácico direito é só uma parte. Então, predominantemente, as pessoas têm mais ciáticas do lado esquerdo. Predominantemente, as pessoas têm mais varizes, mais retenção de líquido do lado esquerdo. E por que isso? Por que isso acontece? Um dos fatores é a anatomia. Um outro fator importante é a região ali do sigmoide. Uma região abaixo, bem ali da cintura do seu lado esquerdo, está o sigmoide. E aí o que acontece? Cada respiração que o diafragma faz, olha só, você está respirando agora. Você está respirando e o diafragma está subindo, descendo, subindo e descendo. Ele faz esse movimento mais de 20 mil vezes por dia. E uma vez que ele faz esse movimento mais de 20 mil vezes por dia, o que acontece? Ele está empurrando o sigmoide na região da fossa ilíaca. E o sigmoide ele vai ficando preso naquela área. E vai havendo uma congestão daquela área. E uma vez que o sigmoide está preso, todas as veias mesentéricas também ficam tensas. As veias mesentéricas elas ficam ali congestas. Ou seja, cria uma congestão. E aí aquele líquido que está no membro inferior, ele não consegue subir. Esse é um fator. Olha outro fator ligando o intestino, as veias mesentéricas, com o fígado. Uma vez que essas veias mesentéricas elas ficam congestas, ela vai influenciando também a região da veia porta. Então a região da veia porta proveniente ali do fígado vai ficando também com essa tensão portal. E aí o fígado também entra em disfunção, porque não está chegando tantos fluidos. Porque dessa veia mesentérica, toda a parte intestinal ali, de nutrientes, está indo em direção ao fígado. O fígado é o nosso órgão, é o órgão principal de formador de linfa. O fígado ele forma mais de 70% da nossa linfa. Então se eu tenho, vão acompanhando comigo a cadeia disfuncional que está acontecendo com isso. E você trabalhando essa área ali, e às vezes, olha só, pacientes eles têm hemorroidas. Qual que é uma das causas primárias da hemorroida? Uma congestão portal, uma congestão na veia porta.
As veias mesentéricas que estão ali na região do sigmoide, elas não estão conseguindo drenar para a região da veia porta, e aí o fígado ele fica assim, ó. Por isso que técnicas de bombeio do fígado, elas são interessantes, justamente para você favorecer todo esse bombeio, você eliminar os catabólitos, né, e você absorver esses nutrientes. Então a pessoa passa a ter ali hemorroidas. E aí o que você deve fazer como terapeuta então? Você deve avaliar pontos chaves do corpo. Avaliar, como eu acabei de falar, o ângulo venoso, avaliar a cisterna do quilo, se há uma congestão nessa área, avaliar o fígado, avaliar o intestino, avaliar essas mesentéricas, para depois você realizar as técnicas à distância, por exemplo. Então, fique atento aos sinais, fuja dos ruídos. O paciente chega muitas vezes para vários terapeutas com sintomatologia em membros inferiores e eu percebo os terapeutas trabalhando nessas áreas de membros inferiores. Ou tem uma congestão em membro inferior, trabalha a região inguinal, trabalha a região da fossa poplítea, começa a estimular esses gânglios linfáticos e trabalhar os membros inferiores. Não faça isso. Provavelmente se você só faz isso, você não tem grandes resultados. Você precisa entender que o corpo é uma única unidade. E às vezes, olha só, aquele edema de membros inferiores pode estar relacionado a uma congestão no ângulo venoso. E ao liberar essa região do ângulo venoso, você consegue fazer o que nós chamamos de vacuum effect. É o efeito vácuo. É como se fosse um aspirador aqui, ó. E desse aspirador absorver todos esses fluidos. Faz sentido? Faz sentido para vocês isso que quem está me acompanhando, quem está na prática clínica? Se faz sentido para você, clica aí no coraçãozinho, segura o dedo nesse coração. Eu vou entender que está sendo uau, está sendo bom. E eu vou compartilhar cada vez mais. Clica aí nesse aviãozinho também e mande para outras pessoas assistir essa live. Boa noite, Andressa. Parabéns pela sua decisão. Nova aluna de formação do curso Maslin. Parabéns, Adriane. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Uma vez que causa no lado linfático, tem os mesmos efeitos. Ó, uma pergunta aqui, ó, na hora. Doutora Regiane, uma vez que cause danos nos vasos linfáticos, a manipulação Maslin tem os mesmos efeitos? Se o dano ele foi um dano sutil em capilares, você tem ali, o organismo ele tem de 14, em média 14 dias. De 14 a 21 dias para essa reparação, para essa cicatrização ou formação de novos vasos. E uma vez que isso acontece, tem os mesmos benefícios a manipulação. Ah, Fábio, mas houve esse impacto, houve esse dano, essa agressão aos capilares linfáticos. Eu realizo a técnica Maslin? Você realiza a técnica Maslin, porque a técnica Maslin ela é tão sutil que você não vai causar qualquer tipo de dano naquela área. Pelo contrário, você vai levar mais nutrientes e você vai favorecer o processo cicatricial. Então você vai levar nutrientes para essas áreas. Tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta, ó. Falei dos edemas. Como indicar a prescrição de detox intestinal? Sugestão de avaliação. Acabei de falar em relação à avaliação. E o que eu indico em alguns momentos é um processo que nós chamamos de desintoxicação ou desinflamar aquele organismo. É necessário desinflamar o organismo. E para que você desinflame o organismo, existem 3 alimentos básicos. Porque no consultório eu faço testes específicos, utilizando biorressonância, né? O Vega Test. Então eu consigo analisar, através do equipamento, quais alimentos eles estão sendo inflamatórios, alergênicos, a necessidade de alguma vitamina, algum mineral, se há inflamações ali como infecções, intoxicação com metal pesado. Então, através de um teste específico é possível. Você não tem o Vega Test, por exemplo, você não tem essa análise através da biorressonância. O que você faz?
Quais são os alimentos que são mais inflamatórios no nosso organismo? Os alimentos mais inflamatórios são açúcar industrializado, açúcar industrializado, glúten e lactose, derivados de leite em geral. Então a primeira coisa, quando eu identifico que tem uma congestão nesse paciente e desequilíbrios intestinais, olha só, sabe aquela sensação de o abdômen globoso? Aquela sensação de que parece que eu comi e estou demorando muito para digerir? Então, sensações de desequilíbrios intestinais. Retira imediatamente açúcar industrializado, glúten e lactose derivados de leite. Você vai ver, olha só, fala para paciente fazer uma análise de circunferência abdominal, peso, né? E análise de circunferência abdominal. Você vai perceber, você vai ficar chocado. Por quê? Porque vai reduzir abruptamente. Vai reduzir muito essa circunferência, porque vai desinflamar. Então a dica para esse detox intestinal, retire esses alimentos e já vai ser o suficiente para fazer tudo isso. Ah, Fábio, e um detox renal? Utilize chás. Ah, Fábio, o detox do fígado? Utilize suco de maçã. Tem todo um processo, por exemplo, tem um livro que chama Limpeza do Fígado, Andrea Moritz. E dentro desse livro ele explica exatamente como que você pode fazer essa desintoxicação do fígado e da sua vesícula. Então é uma prática também utilizada no consultório, tá? Outra pergunta. Indica uma literatura de técnica centrípeta. Eu costumo dizer, né, eu falo sempre, problemas cicatriciais. Tem muita gente trabalhando com pós-operatório e aí não sabe trabalhar com a cicatriz ou espera muito tempo para trabalhar com a cicatriz. Então, para trabalhar com a cicatriz existem técnicas centrípetas e técnicas centrífugas. O que é centrípeta? Que vai em direção à cicatriz. E técnica centrífuga, que afasta da cicatriz. Então você numa cicatriz recente, 30, 45 dias mais ou menos, 60 dias até, vai depender, você jamais deve realizar uma técnica centrífuga, ou seja, abrindo, afastando, tirando os nutrientes da cicatriz. Não faça isso. Para uma cicatriz recente, você deve realizar uma técnica centrípeta, aproximando dessas cicatrizes, aproximando os nutrientes, fazendo com que as fibras de colágeno elas se posicionem da melhor forma possível. E tudo isso com um toque extremamente sutil. Um toque extremamente sutil. Aí, ó, tô vendo muitos coraçõezinhos. É isso aí, eu tô entendendo que você falou, uou, faz muito sentido. E para cicatrizes mais velhas, já estabilizadas, técnicas centrífugas. Aí você vai trabalhando, aí você de certa forma vai trabalhar ali com microlesões. Tá? Então olha só a importância de identificar a real técnica e não sair aplicando sem conhecimento algum. Eu sempre costumo, desde a minha formação, perguntar os porquês. Então, não sai engolindo tudo do que é falado para você. Pergunte sempre o porquê e busque isso dentro da fisiologia. Tá? Exatamente, Luciana. A técnica centrípeta aproxima. Vamos lá, responder outra pergunta. Qual que é a relação do taping com o sistema linfático? Funciona? Com certeza. O taping, né? Tem uma filosofia, né? A kinésio taping. Eu fiz formações também, embora eu não coloque na prática, na minha prática clínica eu não uso, mas eu sei que funciona e eu sei de excelentes resultados que o taping ele pode proporcionar, principalmente no que diz respeito no pós-cirúrgico imediato, para drenar esses estímulos. A questão é que o taping ele não vai ser específico. Embora as pessoas dizem que ele é individualizado, vai depender de cada paciente, mas é um estímulo que se mantém por horas e dias no corpo do paciente. E aí às vezes a pessoa não entende e fala assim,
Por que que algumas pacientes ele dura mais, fica mais colado, e em outras pacientes ele não dura tanto, ele descola rápido? Quem que mata a charada? Quem trabalhei com taping? Por que algumas pacientes ele descola rápido e em outras pacientes ele fica por mais tempo? Vou responder. Porque a paciente que descola rápido, não é porque ela fez mau uso, ela esfregou, ela lavou, ela aconteceu alguma coisa. Como eu já vi pessoas falando. A paciente que descolou é que o corpo repulsou. O corpo achou que aquilo já não era bom para ele. E aí ele repulsou. E aquela paciente ficou um tempo, ficou bastante tempo. O corpo entendeu que aquilo ali era positivo e se manteve. Então, muita atenção nessa prática clínica. Uma atenção, olha só para você terapeuta, olha uma chave importante. Às vezes você está realizando uma técnica, seja qualquer técnica, bombeio, rítmica, direta ou indireta, e aí no momento que você está realizando a técnica, se você tiver com seu pensamento longe, distante, que conta que eu tenho que pagar, o que eu vou fazer para o jantar, como que vai ser meu final de semana, e fica conversando durante a sessão, você perde completamente a sua sensibilidade para sentir que o corpo da paciente está pedindo a técnica que você está executando ou que o corpo da paciente está repulsando aquilo que você está fazendo. Uau! Eu vou repetir isso, porque terapeutas não têm tanta atenção nessa sensibilidade. Você que é terapeuta, esteja concentrado e conectado ao seu paciente. Porque uma vez que você não estiver concentrado ou conectado ao seu paciente, você vai perder detalhes importantíssimos no processo de cura do paciente e isso está diretamente aos seus resultados. Então olha só, respira fundo agora. Respira fundo, porque se você em vários momentos não obtém grandes resultados, é porque você não está tendo atenção nisso. E isso é só alguns dos detalhes que eu abro no processo de formação Maslin. Então fique atento às sensações que você tem na mão. De ou repulsar, parece que o paciente não está querendo toque nessa área, parece que ele não está querendo essa técnica, ou aproximar e você trabalhar tranquilamente ali naquela área. Isso vai fazer total diferença nos seus resultados. Outra pergunta. Paciente com hipertireoidismo reverteu para o hipo, está com infecção, posso drenar? Isso vai ser relativo. O hipertireoidismo ou hipotireoidismo ele vai ser extremamente relativo, vai depender do paciente. E a mesma coisa, você vai ficar... Olha aí a Laiane falando, conheço pessoa que viaja ao atender. Exatamente. Tá viajando, vai viajar nos resultados, vai ficar sempre com os mesmos resultados. Então olha só, pessoas com hipotireoidismo ou que têm uma infecção. Infecção grave, você não vai realizar. A pessoa está com muita febre, você não vai realizar técnicas. Igual esses dias me perguntaram assim, a paciente ela tem câncer, ela vai passar por um processo de quimioterapia. A técnica vai ajudar essa pessoa? Um tratamento Maslin vai ajudar essa pessoa? Se for antes da quimioterapia, vai ajudar muito. Vai trabalhar o sistema imunológico, vai dar uma melhor percepção para a pessoa, vai mudar o mindset dela, vai fazer com que ela saia com uma outra cabeça. Então o método de formação Maslin não é técnica. Tem técnica? Sim, mas a questão principal é quem aplica a técnica. Então vocês que já se matricularam ou vocês que vão se matricular, você vai ver que vai ser um diferencial na sua carreira. Mas falando dessa paciente, por que eu falei que antes da químio iria ajudar muito e depois da químio nem tanto? Porque a químio é um bombardeio de forma inespecífica, muitas vezes, para o corpo. E isso é uma sobrecarga. E você tratar a paciente imediatamente após uma químio é um estímulo a mais para um corpo já debilitado. Então não faça imediatamente após. Espere aí pelo menos 2 semanas, 3 semanas ou até um mês, onde a paciente já vem se recuperando e aí você entra com estímulo. Mas imediatamente após não. Antes, sim. Vai tomar a vacina. Antes e após a vacina. Legal. Técnica Maslin vai ajudar todo esse sistema imunológico.
Então pode realizar, não tem contraindicação nenhuma, é você que vai ver isso aí. Essa live vai ficar gravada? Não, a live não vai ficar gravada. Deixa eu ver aqui que tinha algumas perguntas, ó. Que legal, não sabia que poderia fazer isso, já percebi, conheço pessoas. Doutor, mas não tem nada a ver com a eliminação de suor local? Umas pessoas ficam suadas, alérgicas. Sim, a relação da pele, da consistência da pele, também vai influenciar no processo do taping. Só que olha só, o processo na pele, ele vai ser um fator diretamente relacionado ao quê? Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, desautonomias vão proporcionar alterações na pele e, consequentemente, vão culminar nisso. Então, se existe essa desautonomia, é importante você identificar e utilizar técnicas para reequilibrar o sistema nervoso autônomo. A técnica Maslin é uma técnica que ajuda na regulação do sistema nervoso autônomo. Vocês me vêm falando cada vez mais que o silêncio, né? O processo de cura envolve no silêncio. Então, durante a técnica, nós trabalhando, estimulando o sistema nervoso autônomo parasimpático, e o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai ajudar nesse processo de cura. Tá bom? Olha só, para ficar, já que levantou essa hipótese, eu vou relatar um aspecto interessante aqui, ó. Pensa assim comigo, ó. Eu acabei de falar no sistema nervoso. Pega o papel e caneta aí, que isso aí vai marcar os seus atendimentos. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O que é o sistema nervoso autônomo? O nome já diz, ele funciona de forma autônoma. Nós não controlamos o sistema nervoso autônomo. E ele é responsável por todas as funções internas do nosso corpo. Então, primeiro ponto, qual que é a localização inicial desse sistema? Sistema nervoso autônomo simpático, região tóraco-lombar, região ali de T1 até L2, L3. Então, região tóraco-lombar, estão ali os gânglios, a cadeia laterovertebral simpática. Parasimpático, região crânio-sacral. Então, eles estão ali predominantemente esses gânglios nessas regiões. Parasimpático. Para que serve esse sistema? Esse sistema ele serve para auxiliar a nossa fisiologia frente a alguma coisa que nós estamos passando no meio ambiente. Então, por exemplo, para que serve o sistema nervoso autônomo simpático? De forma geral, não vou entrar em cada órgão específico. Mas o simpático ele serve para te preparar para luta, para fuga ou paralisia. Então, frente a uma situação problema, ou você vai lutar, ou você vai fugir daquela situação problema, ou você vai se paralisar, vai fingir de morta. Ou seja, a paciente esses dias ela chegou e falou assim: pela madrugada eu acordei, fui ao banheiro e apaguei, desmaiei. O que isso significa dizer? Que durante a madrugada ela teve um pico simpático e esse pico simpático fez com que ela apagasse, ou seja, ela desligar. Na natureza é para o animal ganhar tempo. Então ela teve esse pico simpático porque ela teve um quadro chamado, ó, anota aí, simpaticólise. Simpaticólise é a exaustão do sistema simpático. Então o simpático serve para isso, luta, fuga e paralisia. E para que serve o seu sistema nervoso autônomo parasimpático? O parasimpático ele serve para cicatrização, para reparação, para reconstrução, para reconstituição, para cura. Então olha só, você grava essa chave aqui, hein? Olha que mentoria nessa noite de hoje, grava essa chave. Você só vai curar, né? Você mesmo, você que está precisando de uma cura, você só consegue se curar no parasimpático. Você só consegue ajudar o paciente no processo de cura quando você ajuda a levar esse paciente ao parasimpático. Olha que interessantíssimo isso, hein? Aí tem uma pergunta, recebi hoje à tarde, até falei assim, ó, hoje à noite eu vou responder. A pergunta foi assim, ó: paciente tem retenção de líquido e tem muitas dores de cabeça.
eu não estou conseguindo mais ajudar, porque a dor de cabeça persiste e a retenção de líquido persiste. O que isso significa? Então anota isso aí, ó, anota essa chave. Toda vez que o paciente tiver uma retenção de líquido, ele está numa fase parasimpática. Ele está numa fase de cura. Ele está numa fase de recuperação, de resolução de algum hiperestresse, de alguma situação problema. Uau! Coloca aí, uau, marca aí embaixo vocês. Então, presta bem atenção nisso que eu falei. Toda vez que o paciente tem uma retenção de líquido, ele está numa fase parasimpática, que é uma fase de cura. Logo, o que você tem que fazer? Ajudar ele nesse processo e modular esse processo. Porque, pensa comigo, ó, vou te dar exemplos práticos. Olha só. A pessoa ela trabalha muito e tem muito estresse ao longo de um ano. Muito estresse, trabalhando muito. Chega no final do ano, ela tira férias de uma semana, 10 dias, 15 dias. Ela viaja. O que acontece com ela normalmente? Ela passa a ter dores, ela passa a ter alguma inflamação, alguma infecção, alguma gripe, algum sintoma. Caramba! Como diz um dos meus mentores, Paulo Vieira, ele fala, caraca, olha a chave que eu estou liberando para vocês aqui, hein? Toda vez que você tem um hiperestresse, que você está vivendo uma situação de hiperestresse, o seu sistema nervoso autônomo simpático fica assim, ó. Tim! Fica uma chave muito grande no seu sistema simpático. E dentro dessa chave, o que vai acontecer? Vai ativar luta, fuga ou paralisia. Uma vez que ativou isso, o seu organismo ele não permite que você adoeça. Você tem que estar forte o suficiente para lidar com essa situação. Eu jogava muito futebol ao longo da minha vida. E jogando futebol, por exemplo, eu tomava algumas vezes uma joelhada na coxa. Na minha terra chamava paulistinha. Ou já ouvi falar também tostão. Tomava uma joelhada na coxa. Só que eu jogando futebol, o meu sistema ativo qual que é? Simpático. Frequência cardíaca acelerada, sudorese, frequência respiratória. Estou numa simpaticotonia ali. No momento que eu tomei a joelhada, é um leve desconforto e eu continuo jogando. As pessoas falam assim, porque você estava quente, né? Então continua jogando, sem dores. Cheguei em casa, tomei banho e no dia seguinte, pelo amor de Deus, que dor. Que lição que vocês tiram aí? Numa fase simpática, sem dores, sem sintomas. Numa fase parasimpática, dores e sintomas. Fábio, peraí. Você está me falando então que toda vez que meu paciente ele tem uma dor, um sintoma, um desequilíbrio, ele está vivendo uma fase parasimpática? 90% das vezes sim. Raras exceções ele tem uma dor numa fase simpática. Predominantemente as dores, os sintomas, ele está numa fase parasimpática. Ele está vivendo uma situação de resolução do que ele viveu. Olha só agora, hein? Lembra que eu falei de perguntas? O fato de você realizar perguntas determina o quão bom terapeuta você é e quão bons resultados você teria. A pergunta que você deve se fazer, muitas vezes para o paciente é: antes de desenvolver isso que você tem hoje, como estava a sua vida antes? O que você estava vivendo? Olha só a pergunta que você faz para o paciente. Antes de você viver isso que você está vivendo, de dores, de sintomas e tudo mais, me fala um pouco da sua vida, como estava antes. O paciente ele vai processar e, na grande maioria das vezes, ele vai falar para você o fator causal do porquê ele tem essas dores. Ele vai falar problemas relacionados ao trabalho, ele vai falar problemas relacionados
ao aspecto conjugal, ele vai falar problemas relacionados ao filho, ele vai relatar que houve a morte de alguém inesperado, de um ente querido. Ele vai relatar um hiperestresse. E dentro desse hiperestresse que ele relatou, culminou nas dores e nas doenças e tudo mais. Então, na formação Maslin, você vai aprender tudo isso em detalhes. Não é trabalhar só o sistema linfático. Igual houve uma pergunta ali, manipulação do sistema linfático é a mesma coisa que drenagem linfática? De maneira alguma. São coisas completamente distintas. A manipulação do sistema linfático, com ela você consegue drenar, fazer a drenagem? Sim. Com a drenagem convencional, você faz única e exclusivamente a drenagem. Com a manipulação do sistema linfático, com a formação em manipulação do sistema linfático, você sai de um patamar e vai para um patamar completamente diferente. Por que eu falo isso? Porque durante a formação da manipulação do sistema linfático, você começa a resgatar tudo que aconteceu na sua infância relacionado a crenças limitantes. E uma vez que você resgata tudo aquilo e começa a trabalhar, é como se você ficasse apto a atender determinados tipos de pacientes. Então, olha só, você que busca uma formação ou você que já se matriculou na formação e manipulação do sistema linfático, amanhã já encerra as inscrições. Amanhã é o último dia. As vagas, elas são limitadas, elas já estão terminando. Por quê? Porque especificamente para essa turma, eu vou dar 6 encontros de mentoria profissional. 6 encontros de mentoria dos 11 pilares para essas pessoas. E que se tiver muita gente, eu não vou conseguir dar atenção para todos. Então é uma turma limitada. Tá? Então já estão nas últimas vagas e amanhã já encerra as inscrições. Por que eu estou falando isso? Porque no processo de formação, quando você usa a manipulação do sistema linfático, você avalia o paciente como um todo. Você começa a entender o que é o campo espiritual, o que é o campo mental e o que é o campo físico. Terapeutas convencionais, seja você fisioterapeuta, terapeuta manual, seja você que trabalha com estética, osteopata, quiroprata, qualquer profissional, muitas vezes o foco é no corpo físico. Só que grava essa chave, o corpo físico é efeito consequência. O corpo físico dificilmente vai ser causa. Causa quando tem um trauma direto, e olhe lá ainda, porque se houve um trauma direto, aconteceu alguma coisa no campo mental. Então você como terapeuta Maslin, você vai mudar completamente a sua forma de atender o paciente. Uma vez que você muda essa visão, você vai atender os pacientes mais difíceis e mais complexos. Ou seja, você vai passar a atender pacientes que ninguém ali fora atende. Então hoje no meu consultório, por que é concorrido o meu consultório? Por que vem pessoas de várias áreas do país se consultar comigo? Porque eles chegam às vezes para mim e falam assim, você é minha última esperança. Me falaram que você ia resolver. E é uma das primeiras coisas que eu falo para o paciente eu não resolvo nada. Eu sou só um canal. Eu só vou fazer com que você compreenda algumas coisas e eu vou te ajudar. Eu vou ser só um facilitador no seu processo de cura. Eu não vou resolver, porque quem resolve é o paciente. A questão é o que eu falo. Aquilo que você não tem é pelo que você ainda não sabe. Se você soubesse, você teria. Então, além da formação, mais de 100 videoaulas gravadas, formação que você vai ter. Depois você vai ter também os 6 encontros de mentoria comigo, que são 3 meses de encontro, que eu vou te indicar livros, eu vou te indicar filmes, documentários, tarefas. Você vai ter uma transformação completa. Além disso, um grupo mastermind, um grupo fechado de mente mestra, onde nós vamos discutir casos individuais. Eu, junto com todos os alunos. E também você vai ganhar um evento presencial que vai acontecer aqui na cidade de Londrina. É só passar tudo isso de pandemia, esse evento ele vai ser marcado e você vai ganhar. Então olha só, você que se inscreveu hoje, eu não sei se você vai conseguir se inscrever, porque as vagas são limitadas. Terminou o número de vagas, não tem como abrir mais, porque tem um número limitado que eu vou atender de alunos. Então, para você que quer se inscrever, aqui no link da bio, ali no meu perfil do Instagram, tem um link www.maslin.com.br/matrícula. Vai ali e faz a sua matrícula.
Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai ganhar o acesso de mais 100 videoaulas, a mentoria comigo por 3 meses, 6 encontros, participar do grupo Mastermind e ainda ganhar a sua participação no evento presencial, que vai ser o quê? Nada mais, nada menos que palestras com profissionais de várias áreas que vão agregar conhecimento para você, workshops onde eu vou poder, de fato, olhar para sua mão, vou poder, de fato, tocar em você, avaliar, tratar. Então, principalmente para você que é dessa turma, você vai ter um tratamento diferenciado, porque é uma turma fechada. Fábio, esse curso vai abrir em algum outro momento? Não sei. Vai depender do andamento dessa turma. Se for abrir esse curso, legal, vai abrir, só que eu não sei se tudo isso que eu estou oferecendo nesse curso, eu iria oferecer na próxima turma. Tá? Então, se eu fosse você sabendo do que eu sei hoje, eu já faria a minha inscrição. Porque é de fato transformador. Se você busca, tá? A formação Maslin, o que ela não é? Não é um curso comum de drenagem linfática. Não é um curso comum de técnica, porque eu já falei. Técnica vocês já estão cansados de fazer. Vários métodos, várias técnicas. Então não importa a técnica, e sim quem aplica a técnica. E isso que vai fazer o diferencial. Você se tornar um bom terapeuta é vital para que você tenha excelentes resultados. E como eu falei lá no começo que eu ia falar da pergunta, qual pergunta que você deve fazer para o seu paciente? O que você deve fazer para o seu paciente? Todos os pacientes, eles têm uma região-chave para ser trabalhada. Então, no processo de mentoria comigo, que eu chamo de Key Mentoring, mentoria-chave, eu falo muito dessa pergunta, para usar em várias áreas da vida, e eu uso isso dentro do meu consultório. A pergunta que você faz para esse paciente. Eu faço para o paciente, o que eu poderia fazer hoje? Vamos pensar esse paciente que tem uma retenção de líquido, tá? Eu falo assim, o que eu poderia fazer hoje para resolver esse problema de retenção de líquido do paciente, de modo que se eu fizer, todas as outras coisas ficariam mais fáceis ou até desnecessárias. Então eu vou repetir a pergunta, anota aí no caderno e comece a colocar isso em prática. Você vai ver que o seu radar, o seu olho clínico para com o paciente vai mudar completamente. Então a pergunta é, qual é a única coisa que eu devo fazer hoje para resolver esse problema de retenção, de modo que se eu fizer, todas as outras coisas se tornariam mais fáceis ou desnecessárias. É como se você criasse um efeito cascata. Por exemplo, a lei de Pareto, princípio 80-20. Quem não conhece, pesquisa aí, lei de Pareto. Significa que 20% do que você faz é responsável por 80% dos seus resultados. Significa dizer que terapeuta, olha só, olha aqui para mim. Vou até aproximar assim, ó. Terapeuta, você, se quer ter grandes resultados, não fique 1h30, 2 horas, 3 horas com o seu paciente. Você pode ficar com ele 5 minutos. Você pode realizar uma técnica de 15 minutos. Se você realizar a técnica correta, você vai ter um resultado ali de pelo menos 80%. Vou repetir a pergunta. Qual a única coisa que eu devo fazer para esse paciente para resolver essa retenção de líquido, ou resolver essa dor no ombro, ou resolver qualquer coisa, de modo que se eu fizer, todas as outras coisas se tornariam mais fáceis ou desnecessárias. É exatamente isso. Tinham várias perguntas aqui ainda, não consegui responder todas, tá? Daqui a pouco vai derrubar a gente o Instagram, então eu vou falar de novo. Olha só, essa live não vai ficar gravada, não tem como. O que eu vou fazer? Por que essa live não vai ficar gravada? Porque essas gravações elas ficam gravadas para depois elas serem inseridas na comunidade, e depois se você quiser fazer parte da comunidade, manda um direct e a gente faz a sua inscrição anual, e aí dentro dessa inscrição anual da comunidade você tem acesso a esses materiais. Mas olha só, amanhã vão se encerrar as inscrições para formação em manipulação do sistema linfático. Para você que quer se inscrever, o link está na bio, está ali na descrição da bio.
maslin.com.br/matrícula. Você faz sua inscrição. Se todo mundo aqui quiser fazer inscrição, a gente está aí com 45 pessoas, não tem como. Não tem como fazer todo mundo a inscrição. Porque o sistema ele vai barrar, tem um limite de vagas, porque eu quero trabalhar, fazer uma mentoria individual. No entanto, que as primeiras pessoas que fizeram no lançamento, que foi na segunda-feira, elas tiveram chaves, que foi VIP 10 e Key VIP, que foi utilizado para os alunos antigos. Então, para você que vai se inscrever hoje, corre que essas vagas elas vão acabar. O que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a mais de 100 videoaulas, a formação do Maslin. Você já vai ter acesso imediato. Você pagou, você já vai ter acesso imediato à plataforma. Primeiro módulo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, melhorar as áreas da sua vida, trabalhar crenças limitantes. Enfim, um conteúdo fantástico. Você vai ter acesso à mentoria comigo em grupo, 6 encontros por 3 meses. Essa mentoria. As aulas começam segunda-feira. Na próxima segunda-feira, dia 22 às 20 horas, já tem a primeira mentoria comigo. Você vai ter acesso a um grupo de mastermind. O que é um grupo de mastermind? É mente mestra, onde várias mentes estão pensando em prol do paciente. Então nós vamos discutir casos dos pacientes. Você vai ter acesso a isso via Telegram e via Facebook. E olha só, você também vai ter acesso ao evento presencial, com palestras, workshops, onde eu vou poder olhar para você, avaliar, ver como que está o peso da sua mão, enfim. Fábio, mas é possível sentir? É possível sentir online, existe uma metodologia, eu já testei, eu vou pegar na sua mão e vou fazer tudo isso junto com você. Bom, finalizando aqui então, parabéns para cada um de vocês que estiveram aqui nessa noite e espere que terão novas lives, compartilhando novos conhecimentos. Façam todos uma excepcional noite e um beijo no coração de cada um de vocês. Um grande abraço e até mais.